E o Luxemburgo mandou a real, se liga só. O problema do Vanderlei com o São Paulo foi a época. O São Paulino é doido que vai dirigir o São Paulo. É impressionante como é que o São Paulo me aborda no meio da rua. Poxa, o único grande que você dirigiu aqui foi o São Paulo. É porque o São Paulo nunca me quis assim no sentido. Me quis, não, mentira. Nunca. Não, São Paulo me quis no momento em que eu não podia ir. Foi o casal Del Rey e o Pimenta foram a Bragança Paulista conversar comigo para eu ir para o São Paulo. Antes do Palmeiras. Antes do Palmeiras. Antes do Palmeiras. É. Foi antes do Tele Santana. Eu estava no Bragantino, eles foram conversar comigo que eles queriam me levar para o São Paulo. Aí eu não tinha contrato assinado com o Bragantino, mas eu tinha um contrato verbal, mas moral, né? A família Bichedinho? A Bichedinho. E aí eu falei, olha, dirigir o São Paulo é o clube do momento, é tudo que podia acontecer de bom para um profissional. Só que eu tenho um compromisso aqui com o Nabi, ele não está assinado, mas eu tenho um compromisso com ele de um projeto. Palavra, verbal. E aí, se vocês falarem com o Nabi me liberar, eu vou. Se ele não me liberar, eu não vou. Eu também queria firmar um conceito de trabalho, né? De que você tem que ter um início, meio e fim num projeto. Aí eu queria ganhar no Bragantino com um projeto bem audacioso e ambicioso, de você ganhar no Bragantino mostrando que você tem qualidade profissional. Que se você fizer um projeto, eu falar assim, projeto, planejamento, ficou aqui, professor, projeto, paginamento. E o cara aquela sacanagem, porque os caras que gostam de me imitar, eu não ligo não, eu morro de rir com isso aí. O problema do Vanderlei com o São Paulo foi a época da Parmalat. Porque havia aquele conflito do São Paulo, o esquema Parmalat que lançaram, que Parmalat tinha privilégio, influenciava na arbitragem, essas coisas de sempre, que sempre alguém é acusado disso em algum bom momento, né? E aí o São Paulo, a direção à época, que eu não fazia parte, criticava muito essa situação da Parmalat, incentivos e tal, comprou todo mundo, levou o Mir, levou o Cafu, isso incomodou o São Paulo. E, obviamente, havia rivalidade natural entre São Paulo e Palmeiras. E o Vanderlei comprou essa briga, entendeu? Era reativo e tal, né? Então, porque não sei o quê, São Paulo acha isso, acha aquilo. E essas coisas, alguns dirigentes... outro dia eu soube que um dirigente lá reclamou de mim que em 92 eu estava no Guarani e que aí eu discuti com o Tele e tal. Porra, mas foi em 92, cara, eu estava no Guarani, qual o problema? Faz parte. Morreu, né? Mas é impressionante como o futebol, coisas assim que machucam alguém ou que marcam, que as pessoas ficam com raiva, leva pro resto da vida. Algumas pessoas levam pro resto da vida. Pô, e a pessoa é minha amiga, eu gosto muito dele, então... Eu não imaginava que ele tivesse guardado esse pedaço essa fração mínima da minha vida esportiva, porque eu bati boca com o Tele lá, um jogo São Paulo e Guarani. É minha função, estou ali, ele falou, eu rebati e tal, nada demais, jogo, né? Então as pessoas às vezes levam por esse caminho. Alguns dirigentes, uma das coisas boas que aconteceu na minha vida foi ter... embora apaixonado pelo São Paulo e tudo isso que eu sinto pelo São Paulo, ter trabalhado em outros lugares. Você vê que tem vida em outro lugar. Exatamente. Pessoas com estruturas menores fazem coisas muito boas. Não precisa ser tão gigante, né? Time acertadinho, salário em dia, estádio pequeno, mas tudo funciona. O reloginho de um time menor pode funcionar. Então você fala, pô, a gente fica tão... querendo tanta coisa, né? Vamos lá, casa com 3 piscinas, 10 suítes, não precisa nada disso. Pode ser menor e até mais eficiente, né? Então, é isso que você enxerga quando você sai de um grande clube como o São Paulo e trabalha em clubes menores, né? Ou de menor estrutura. Isso faz você enxergar de outra forma o futebol, inclusive com amigos. E o Vanderlei brigou muito pelo Palmeiras, Parmalat, naquela época. Isso incomodou muito os dirigentes de São Paulo daquela época. Foram campeões do mundo, tiveram um sucesso estrondoroso. E aí acho que, vai lá, qual que nós vamos fazer? Aquele não trabalha. E essa regra pegou por muito tempo. Exatamente. Pegou por muito tempo. Desnecessário. Mas eu entendo os caras também, ficaram incomodados. Mesmo porque o futebol é tão cíclico. Mas... Porque hoje até jogador fala, mas naquela época... não pode mais beijar o escudo porque amanhã pode estar jogando no rival. Mas naquela época era um pouco mais camisa, amor à camisa, era uma coisa assim mais... Sim, com certeza. O Cafu, que eu amo, o Cafu é uma pessoa fantástica. Ele até hoje tem gente que não gosta dele no São Paulo por conta dessa transferência dele via Juventude para o Palmeiras. Acharam que foi uma traição e tal. Tem gente, o capitão da seleção levantou a taça. Tem gente que se incomoda com o Cafu, entendeu?
Então, essas coisas ainda existem nos clubes. Deve ter alguém lá do Santos que não pode ver um cara do Corinthians, porque um dia a rivalidade de Santos e Corinthians é muito exacerbada. Muito, é impressionante lá na Baixada. Então, um cara do Corinthians, por exemplo, lá, eu nem sei como o Marcelinho Carioca jogou lá. Tem esse ranço, né? Pois é. E é ruim, não há necessidade disso. Por outro lado, também é a alma que faz o futebol ser tão efervescente. Exatamente, né? essa paixão. Eu entendo os dois lados, sabe? É injusto pro Vanderlei, porque a vida segue, né? E não aconteceu isso, agora não vai mais acontecer, obviamente. Mas acho que alguém lá no São Paulo fala um gostinho. Ele não veio trabalhar aqui, ele queria, mas não veio. Então fica esse gostinho. O Vanderlei vai dizer, nunca quis. Nunca pensei. Inclusive, ele já deu até o Fechou, já deu algumas entrevistas que queria terminar o São Paulo e um dia ia trabalhar lá. Ele enfatizava. Mas acho que eles esperavam que as pessoas que comandassem e tal ali saíssem de lá, trocassem tudo, e aí ele fosse trabalhar. E não aconteceu. E realmente é um dos grandes treinadores. Eu tive várias experiências com o Luxemburgo. Foi um dos grandes que eu trabalhei também. Me respeitava muito, graças a Deus eu tive E ele muito começou problema, praticamente, e eu não comecei com ele, mas ele começou comigo, né? Sim. Em 90. 90 no Bragantino. Pô, tá louco, né? Foi timaço. Timaço. Ele era muito divertido, cara. Vanderlei, você é meu parceiro, você é meu paizão. Por que você não treinou meu tricolor do Morumbi, Vanderlei? Eu sempre desejei que o Vanderlei treinasse o São Paulo. Eu falava isso pra ele. Vanderlei, você tem que vir pro São Paulo, Vanderlei. Vem pro São Paulo, vem pro São Paulo. E o Vanderlei nunca treinou o São Paulo. Por que você nunca treinou o São Paulo, Vanderlei? Rapaz, eu acho que... Vou falar uma coisa aqui. Acho que nos embates que eu tive contra o São Paulo, Palmeiras e São Paulo, acho que isso ficou meio na cabeça do pessoal. Eu tive um convite para trabalhar no São Paulo pelo Casal Del Rey e o Pimenta. Eu estava no Bragantino. E aí eu falei... Que ano foi esse, Vanderlei? Foi 89, 90. 89, Antes 90. do Tele Santana aí. Quando você arrebentou no Bragantino. Isso. Aí ele foi lá, eu falei, olha, eu quero firmar nome meu diferente no futebol. Eu não tenho nenhum contrato aqui escrito com o Bragantino, tem verbal. Se vocês conversaram com o Nabi me liberar, eu vou. Se não me liberar, eu não vou. O Nabi era o presidente do Aí Bragantino. eles conversaram com o Nabi, e depois eu tive outro convite, eu estava no Flamengo pelo Aidar. Carlos Miguel Aidar, né? Ele me ligou, conversou comigo, eu falei, ó, eu quero dirigir o São Paulo, mas eu estou com contrato com o Flamengo. Se você conversar com ele. Ele conversou com o Flamengo e o Flamengo não me liberou. Uma semana depois me mandou embora. Mas, assim, agora, eu tive assim, uma resistência, eu acho que não sei, que eu tive uma resistência. Algumas pessoas falam que o Rogério Ceni me inventou algumas vezes dentro do São Paulo, mas eu também não sei, não acredito. Eu me dou muito bem com o Rogério Ceni hoje. É um cara que eu gosto muito e é excelente profissional.